Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje o ministro Paulo Teixeira. Ele é o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. O Paulo já foi advogado, não é advogado, né? Porque você sempre continua sendo advogado, mas já foi deputado federal por 5 vezes e vereador em São Paulo. Se elegeu deputado na última eleição e está no terceiro governo do presidente Lula. Ô Paulo, boa noite para você, obrigado por me dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy. Muito obrigado pelo convite e cumprimento todos os telespectadores da Rede TV. Prazer ter você aqui, terceira vez nessa minha passagem pela Rede TV que você está por aqui comigo. O prazer é todo meu. Eu que agradeço. Paulo, começar falando de fome. Quando vocês voltaram para o governo em 2023, o Brasil tinha voltado para o mapa da fome, uma coisa que havia sido eliminada nos governos do PT. Como está esse retrato hoje? Que resultados vocês produziram e quando o Brasil vai sair do mapa da fome? Kennedy, o presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff já tinham tirado o Brasil do mapa da fome em 2014. Mas depois do golpe de 16, todas as políticas foram desarticuladas. Eu acho que elas deveriam ser política de Estado e não políticas de governo, mas foram todas desarticuladas e o Brasil voltou para o mapa da fome agora em 2022 com 33 milhões de brasileiros e brasileiras com o mapa da fome. Em 1 ano e 10 meses, o presidente Lula rearticulou todas essas políticas e dessas 33 milhões de pessoas que estavam no mapa da fome, já foram retiradas 24 milhões de pessoas do mapa da fome. Ainda restam 9 milhões e o presidente Lula tem um compromisso até 2026, junto com a sociedade brasileira, com o empresariado brasileiro, com a sociedade brasileira, com essa força do povo brasileiro, nós vamos tirar todos do mapa da fome. E aí resta um outro desafio que vou falar mais à frente. Paulo, em novembro tem a reunião do G20 no Rio de Janeiro, reunião dos chefes de Estado. O Brasil está na presidência do G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta. Iniciativa importante do presidente Lula. Claro, tem a pauta da mudança da governança na ONU, tem a questão da emergência climática, mas ele quer lançar uma coisa chamada Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Isso tem tudo a ver com a sua pasta. O que de concreto pode sair tanto para o Brasil quanto experiências que o Brasil pode exportar para outros países para ajudar a combater a fome no mundo? Isso é, Kennedy. Ele fez uma convocação na última reunião do G20, que foi no Rio de Janeiro, ele fez uma convocação para que o mundo todo entrasse nesse compromisso contra a fome e contra a pobreza. E esse desafio foi aceito. E, portanto, muitos países hoje estão replicando, e creio eu que esse desafio será replicado e contraído mais fortemente no Rio de Janeiro, agora nessa reunião do G20. Assim, nós teremos um compromisso mundial de retirar. Hoje são 800 milhões de pessoas que estão no mapa da fome no mundo, conforme a FAO, né? Por isso, eu acho que o Brasil tem essa intensidade de, num espaço de 4 anos, ter uma sociedade que tem a soberania alimentar e tem bons programas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é conduzido pelo MEC, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é conduzido pelo MDA e o MDS, o Programa de Compras Institucionais, que é conduzido pelo MDA e o MGI, que é o Ministério da ministra Esther Dweck, o Programa também de Compras de Fitoterápicos, junto com o Ministério da Saúde e o MDA. Esses são os melhores exemplos. Mas o MDA que você fala é a sua pasta. É a nossa pasta. Desenvolvimento Agrário. O MDS e o Desenvolvimento Social. São políticas interministeriais, interministeriais, não é isso? E, evidentemente, o que se fez muito interessante no Brasil foi aumentar o salário mínimo, né? Gerar empregos, são 3,5 milhões de empregos gerados. A Bolsa Família, né, ajuda muito, turbiná-la, né, porque hoje quem tem filhos até 5 anos recebe mais R$50, até mais R$150, quem tem filhos até 18 anos mais R$50. Todas essas políticas estão ajudando a tirar o povo brasileiro do mapa da fome e dar um crescimento econômico nas classes populares. A média da renda no Brasil subiu em 11%. Mas entre os mais pobres, 37%. Então, você tem uma melhor distribuição de renda na sociedade brasileira. Ou seja, o ponto é que não falta alimento, falta renda. Falta renda. É isso que tem que ser o foco. Nas duas pontas, Kennedy, falta sim alimento. O Brasil
o acesso ao arroz. O arroz está caro, o feijão está caro. O nosso esforço está sendo para baixar. Eu vou falar mais à frente que nós vamos conseguir baixar o preço do arroz. Mas o Brasil ainda faltam legumes, verduras e frutas, porque você tem que fazer com que aumente a produção, diminua o preço e caiba no bolso das pessoas, porque mesmo tendo uma pequena renda, as pessoas não têm acesso a esses produtos e acabam indo para os ultraprocessados. Então nós temos o desafio não só de alimentar bem o povo brasileiro, mas igualmente o desafio de reeducar o povo brasileiro para comer comidas de qualidade. Para isso precisa aumentar a produção de alimentos, e eu vou falar um pouco adiante. Mas se você me permite, como a gente fala de diminuição de desigualdade social, eu queria prestar aqui no seu programa uma homenagem ao Eduardo Suplicy, que a gente soube essa semana que ele está com câncer linfático. Isso. Mas é a pessoa que é um batalhador intenso para a diminuição da desigualdade social no Brasil através da renda básica da cidadania. Então, a minha homenagem ao Eduardo Suplicy. Homenagem bem feita, também as nossas homenagens aí. E o desejo de melhora, né? É isso, melhoras. É uma grande figura, um grande político. Paulo, vamos falar do Plano Nacional de Abastecimento, que tem tudo a ver com essa coisa do combate à fome. A gente sabe que a segurança alimentar, insegurança alimentar severa é a fome. A gente sabe que tem insegurança alimentar leve, moderada, que é aquela coisa, come muito ultraprocessado e tal. A gente está vendo que tem uma coisa preocupante, que é a inflação dos alimentos. Você mesmo citou como está caro o preço do arroz. E a gente sabe que para os mais pobres isso pesa mais no bolso deles. Com esse Plano Nacional de Abastecimento, como que isso pode ter reflexos nessa inflação de alimentos e na segurança alimentar? Kennedy, eu queria fazer uma precisão aqui sobre uma situação econômica. Nós estamos vivendo num país que a inflação de alimentos está razoavelmente controlada. Tá certo? Quer dizer, o último levantamento da cesta básica mostra que há um controle no preço dos alimentos. Agora, o preço dos alimentos é alto para o bolso do povo brasileiro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, ao mesmo tempo, melhorar a renda, que é isso que o presidente Lula está fazendo, e, ao mesmo tempo, aumentar a produção de alimentos, tá certo? Para que tenha mais alimentos de qualidade na mesa do povo e que caiba dentro do salário do povo brasileiro. Nesse Plano Nacional de Alimentação que foi lançado, né, esse plano ele visa, em primeiro lugar, ampliar o financiamento para a produção de alimentos. O presidente Lula lançou o PRONAF agora, e o Plano Safra da Agricultura Familiar e da Agricultura Empresarial. É o recorde. Então, é o volume grande de recursos e, além de um volume grande de recursos, um alto subsídio para que o agricultor tome esse recurso. Então, os juros para quem produzir alimentos é de 3%. Os juros para quem produz alimentos agroecológicos, 2%. Né? Fundos de aval para quem tem dificuldade. Agora mesmo está no forno, lá no Ministério da Fazenda, um plano para limpar o nome de quem está negativado na agricultura, que é o Desenrola Campo, vai ser lançado em breve. Né? Então, um robusto plano de financiamento da agricultura e mais acessível, um plano... O crédito mais acessível. Ao mesmo tempo, nós temos dois produtos que nós estamos fazendo um esforço extra para diminuir o preço, que é o arroz e o leite. Então, além do financiamento ser mais generoso para o arroz e para o leite, a Embrapa desenvolveu uma espécie, uma semente que possibilita a produção de arroz nessas áreas irrigadas, né? E áreas chamadas, dentro desse rodízio que se faz na produção nos pivôs do Centro-Oeste. Então, o arroz agora vai expandir para o Centro-Oeste e para parte do Nordeste e para a parte do Norte e do Centro-Oeste. Com isso, o horizonte para o acesso ao arroz mais barato está ali no mês de março, abril do ano que vem. Porque nesse ano já, não só
é esse lançamento dessa que chama 502, que a Embrapa lançou do arroz, né? Esse lançamento, mais a lucratividade com a produção de arroz, está fazendo com que muitos dos produtores de soja, né, quando fazem o revezamento, coloquem o arroz nessas áreas irrigadas e chamadas terras altas. Então, vai haver uma expansão da produção de arroz, porque o arroz é um prato básico da dieta do povo brasileiro. O arroz é um prato básico da dieta do povo brasileiro, principalmente o povo trabalhador que pega no pesado, o trabalhador braçal, né? O leite também. Nós estamos fazendo um debate hoje que está no MIDIC, no Ministério de Indústria e Comércio, para discutir esse tema de importações. Tem uma petição da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, dizendo que tem dumping, tanto no Uruguai quanto na Argentina. Então, isso vai haver um estudo, se houver dumping, vai diminuir essa importação de leite. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um programa de aumento da competitividade da cadeia leiteira do agricultor familiar no Brasil, com recuperação de pastagens, com melhoria genética do gado, com manejo, alimentação e melhoria da qualidade do gado brasileiro. Então, o leite e o arroz estão sendo produtos priorizados por nós nesse momento, que são dois produtos muito importantes na dieta do povo brasileiro. E o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, ele tem como objetivo facilitar a chegada dos produtos frescos, do legume, da verdura, da fruta, nos chamados desertos alimentares, onde não tem acesso a esses alimentos frescos e o custo é alto. Então, toda a estratégia nossa é fortalecimento de feiras livres, fortalecimento de sacolões, de mini mercados, das centrais de abastecimento e envolver a sociedade brasileira para, de um lado, plantar, de outro lado, promover o acesso. E também o fortalecimento dos programas de compras públicas como esses que eu já mencionei aqui. Ô Paulo, o José Graziano da Silva, que é do Instituto Fome Zero, foi assessor do Lula em muitas campanhas, foi ministro no combate à fome no primeiro mandato do Lula, diz que na Europa há alguns programas de incentivo para jovens que querem migrar para o campo. Porque hoje você tem o crédito do Plano Safra, que o presidente e o governo lançam, e tem a agricultura familiar. São dois públicos importantes, mas haveria uma figura intermediária que quer voltar para o campo, que não consegue crédito em nenhuma das duas pontas. Tem algum estudo seu, alguma coisa? O que você acha de uma ideia como essa? Ela é ótima e nós estamos implementando. Nós temos vários programas para a juventude ou ficar no campo, o filho do agricultor, ou aquele jovem que saiu do campo, volte para o campo para a produção de alimentos. Esse jovem vai querer uma produção de alimentos se tiver tecnologia, se tiver cobertura de internet e se ele puder manejar todas essas tecnologias novas, como o drone. E se interessam muito por orgânicos também. Se interessam muito pelos orgânicos, drone, e se interessam muito por cooperativas. Eu tenho sido procurado por jovens que querem formar cooperativas para produzir uma série de produtos no Brasil. Então, nós temos um financiamento para o jovem, temos também um programa de sucessão rural. Isso é, se ele quer comprar a propriedade dos irmãos ou dos vizinhos, tem um financiamento muito generoso, que tem 20 anos de existência, que é o crédito fundiário. Isso tu tem que procurar quem? Banco do Brasil, Caixa? Quem que procura? O crédito fundiário é o próprio Ministério que opera junto com vários governos de Estado, o crédito fundiário. O crédito agrícola do Pronaf, jovem, aí são os bancos que estão credenciados. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BASA, na Amazônia, nós temos as cooperativas Sicov, Sicredi, Cressol, tem também aquele banco Banrisul no Rio Grande do Sul, várias instituições financeiras que operam o Pronaf. Essa coisa, a explicação sobre o crédito fundiário é importante, para o cara saber em que porta que ele tem que bater. O crédito fundiário, ele é interessante pelo seguinte, você compra a terra, né, e paga com desconto de 40% e um juros de 0,5%. Então, é um crédito muito generoso para o jovem que queira comprar
Por exemplo, falece os pais falecem. Na herança, alguns irmãos não querem continuar no Isso. campo, mas ele não tem como ficar com aquela terra. O crédito fundiário é bom para isso. Ou um vizinho que queira vender, você compra isso para manter o jovem na propriedade agrícola e, ao mesmo tempo, dar o acesso às tecnologias que o próprio Pronaf dá. Paulo, nós tivemos uma discussão muito recente no Brasil sobre as secas e as queimadas. A gente viveu um novo evento extremo que foi agravado pela ação do homem. A Marina teve aqui, o Rodrigo Agostinho, claramente teve uma ação criminosa para agravar aquilo ali. Mas isso desencadeou uma série de conversas. Teve uma reunião do chefe dos 3 poderes lá no Planalto e o Paulo Artacho, que é um cientista renomado nessa área, falou: o Brasil tem que repensar esse investimento muito alto do agronegócio, na carne bovina e na soja, né, e diversificar mais a produção de alimentos. O que você acha desse conselho, Paulo? Eu acho que é um conselho correto, né? Mas você pode modificar a maneira com que você investe na pecuária. Então, veja bem, nós temos hoje 80 milhões de hectares plantados no Brasil e temos 50 milhões de áreas degradadas. Essas áreas degradadas podem recepcionar uma pecuária de melhor qualidade. Se você recuperar essa pastagem, né, com adubo, calcário, né, você pode fazer com que em áreas menores você crie mais... Maior produtividade, né? Vai ter a maior produtividade, você possa criar mais cabeças, né? Você tem essa chamada integração pecuária, floresta, né, que também é uma forma de você garantir uma recuperação de cobertura vegetal. Isso, recuperar, né, nossos biomas. Os biomas. Então, você tem a chamada integração floresta, pecuária e também integrar isso à produção agrícola, né, de alimentos. Então, você tem métodos que você garante mais produtividade, mas também você recupera o meio ambiente. O que nós temos que fazer? Uma agricultura regenerativa, que faça com que você recupere as áreas de proteção ambiental, as matas ciliares, as nascentes de água. E por isso que, ao meu ver, esse enfoque pode melhorar, inclusive, na produção de soja e na pecuária. Agrotóxicos, como que... Esse também é um tema que é interministerial, né? Há muita preocupação dos ambientalistas, tem tudo a ver com uma maior regeneração, né, do próprio solo. Como é que o governo Lula tem tratado isso? A sua pasta está dentro disso aí, Paulo? Olha, Kennedy, já houve uma decisão do presidente Lula, e nessa decisão envolveu o nosso ministério, envolveu o Ministério da Agricultura, a Secretaria-Geral, a AGU, que é de diminuir os agrotóxicos que sejam altamente tóxicos e que sejam perigosos, né? Essa diminuição, nós temos uma oportunidade para fazê-la. Qual que é a oportunidade? É uma revolução que está tendo científica, que você pode fazer uma passagem de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, são os bioinsumos. Então, a estratégia que a gente definiu juntos é que nós vamos fazer um grande investimento na descoberta de biológicos para a substituição desses agrotóxicos de maior toxicidade e maior periculosidade. E aí tem um valor já estimado, tem uma meta, tem um plano até tal ano você mudar isso? Como é que isso está sendo desenhado? Esse plano está sendo desenhado juntos, a Secretaria-Geral lá com o ministro Márcio Macedo, o MDA conosco, o ministro Fávaro, para fazer o mapeamento e, ao mesmo tempo, definir os recursos que podem vir da FINEP, pode vir do CNPq, de várias fontes para o desenvolvimento desses biológicos que substituirão esses agrotóxicos de alta periculosidade e alta toxicidade. Paulo, foi aprovada a reforma tributária, foi excelente a aprovação, que a gente muda um sistema muito arcaico. Ela agora está numa fase lá no Senado, que é a fase fundamental, que é a regulamentação
né? Para a sua área, para a questão dos alimentos, como que esse assunto está caminhando e quais são as prioridades da sua pasta na regulamentação da reforma tributária que deve acontecer até o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estava prometendo votar até o começo de dezembro, ou seja, temos um mês aí. Kennedy, nós gostamos de uma parte dela na Câmara, mas nós achamos que precisa haver correções. Do que você gostou, fala primeiro, depois do que você não gostou. O que eu gostei, que os alimentos frescos não têm impostos. E o que a gente quer é que aqueles de baixo processamento também não têm impostos. Né? E eles têm por hora? Tem a parte previsão. deles tem. Então, nós queremos uma abrangência maior nesses alimentos para que eles não tenham impostos. Por exemplo, a castanha do Pará, que é muito importante na castanha do Brasil para a preservação dos biomas. Então, os produtos da biodiversidade não podem ter impostos, alguns têm. Outros produtos que são da agricultura familiar, como cogumelo, etc., não podem ter impostos. Então, nós queremos ampliar essa isenção de impostos para os produtos frescos e os produtos da cadeia da biodiversidade e da agricultura familiar. Em segundo lugar, nós achamos que no imposto seletivo, os ultraprocessados deveriam entrar e não estão. Explicar, o imposto seletivo é um imposto que você vai aumentar a alíquota, porque, por exemplo, cigarro, você cobra mais imposto porque ele faz mal à saúde. O ultraprocessado é esse alimento que não faz bem à saúde. É um alimento, às vezes, tem muito alta caloria e pouco nutriente, né, Paulo? É isso. Então, é bom explicar isso aí. Que geram problemas como hipertensão, diabetes, etc. Obesidade, que vira um problema de segurança alimentar, inclusive. É isso. Né? Nesse sentido, nós achamos que tem que haver essa correção. Outra correção que nós entendemos é que os bioinsumos, eles estão na categoria daqueles produtos que não têm impostos. Mas os agrotóxicos estão juntos. Nós achamos que aqueles agrotóxicos... Tem que separar, né? Ultra perigosos, ultra tóxicos, eles teriam que ir para a categoria do imposto seletivo. Né? Um terceiro aspecto que a gente gostou foi que os açucarados estão no imposto seletivo. Tem que estar, porque as pessoas substituem uma fruta, um suco natural, por um refrigerante ultra açucarado que gera problemas de diabetes e problemas de saúde no povo brasileiro. Então, o que nós queremos é discutir uma política para a alimentação saudável. E tem um tema, que é o tema dos impostos. Eles isentaram de impostos a agricultura familiar, até num patamar muito alto, na nossa opinião. Não é? Mas os agricultores familiares continuarão pagando impostos pelos insumos, tá certo? E os grandes agricultores não. Logo, se mantiver essa decisão, as indústrias comprarão dos grandes agricultores e não dos agricultores familiares. Tem que ter Então tem que corrigir essa situação também. Por isso que eu acho, nós estamos felizes de tirar o imposto dos alimentos frescos, tirar o imposto dos alimentos com baixo processamento, colocar os açucarados no imposto seletivo, mas nós achamos que tem que colocar os ultraprocessados nos impostos seletivos, os agrotóxicos nos impostos seletivos e corrigir essa distorção em relação à apropriação de impostos do agricultor familiar, porque senão ele não vai mais vender para a indústria, porque tem uma distorção da maneira como foi aprovada na Câmara. Tudo isso nós levamos para o Bernardo Api e eu vou marcar uma reunião com o Eduardo Braga para as próximas semanas para levar esse conjunto, esse cardápio de pedidos da agricultura familiar para ele. O Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ele é o relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, por isso que o Paulo está marcando com ele. Paulo, você tem muita experiência no Congresso, conhece aquele ambiente ali, sabe que a agenda ambiental lá enfrenta uma resistência muito conservadora. A gente vê uma dependência dos nossos biomas, né? O Cerrado, a Amazônia, como eles são integrados. A gente viu que foi importante aprovar, por exemplo, uma lei especial para proteger a Mata Atlântica. E houve uma recuperação de cobertura nesse bioma. Você acha necessário, por exemplo, em relação ao Cerrado,
que tem uma diferença muito grande da reserva legal. Na Amazônia, 20% pode desmatar, 80% são reserva legal. No Cerrado é o contrário. Como é que você vê a possibilidade de leis especiais para os biomas brasileiros? A gente falar disso também para Pampa, para Pantanal, etc. Eu acho, Kennedy, que nós deveríamos buscar, primeiro, diminuir intensamente o desmatamento. Continuar uma política que foi bem sucedida, a Marina tem um papel muito importante para a diminuição do desmatamento. Em segundo lugar, nós precisamos fazer uma agricultura que recupere a cobertura vegetal. E para isso, eu acho que a fiscalização do Ministério Público é muito importante, mas também nós temos que prover assistência técnica e extensão rural para o agricultor, para que ele recupere as matas ciliares, as áreas de proteção ambiental, as nascentes de água e que ele mude as práticas de natureza agrícola, não é? Quer dizer, ele hoje o que tem uma pecuária extensiva de baixa produtividade, ela avança sobre essas áreas de proteção ambiental. Por isso tem que mudar a natureza. Mas e o papel do Congresso da pecuária? Dois, eu acho muito importante que você tenha uma assistência técnica para mudar a lógica do uso do fogo. Sim. Nós temos que extinguir o uso do fogo na nossa agricultura, né? Sobre a legislação, eu sou favorável a uma preservação maior do cerrado, porque o cerrado ele é o lugar de abastecimento de água do Brasil. Caixa d'água do Brasil. É a caixa d'água do Brasil. Então eu sou por uma melhora nessa legislação para ter uma preservação maior da região do cerrado. Você acha viável, por exemplo, com aumento de pena para queimada? Eu acho. Aumentar a reserva legal? Eu acho. Eu não sei se a proposta que está no Congresso é a melhor proposta. Tá certo? Não, mas eu espero que o Congresso amadureça para que nós tenhamos uma solução melhor para extinguir o uso de fogo no Brasil. O que nós fizemos foi um belo trabalho de diminuição de desmatamento, mas que esse trabalho, em parte, foi anulado por conta dos incêndios florestais. Ô Paulo, para a gente encerrar um pouco esse bloco sobre segurança alimentar, e mais da sua área, que eu quero falar de eleições com você, porque quais são as expectativas suas para a COP30, que vai se realizar em Belém no ano que vem? As COPs são muito criticadas, porque há muito diálogo, muita ideia, mas não há uma implementação do que acontece. Eu tenho duas expectativas. A primeira delas é que acelere a diminuição de emissão de gás carbônico na atmosfera, porque nós estamos vivendo uma aceleração do aquecimento global perigosíssima. Algumas espécies deixarão de existir. Isso. E nós estamos vivendo um momento perigoso da humanidade. A segunda expectativa que eu tenho é que os países ricos paguem mais para mitigação e para adaptação às mudanças climáticas. Porque é justo. Poluíram mais, é isso. Se desenvolveram, tem que arcar com uma parte da conta. É isso. O Brasil, hoje, nós vivemos aquela seca extrema no sul, depois as chuvas extremas no sul, agora uma seca extrema na Amazônia, né? Sim. Então, se eles querem preservar o meio ambiente, eles têm que pagar mais. Essas duas expectativas que eu tenho para a COP30. Que o presidente Lula está liderando essas duas propostas. Paulo, vamos mudar um pouquinho para as eleições. Domingo houve o segundo turno, Boulos perdeu em São Paulo, que era uma aposta importante do Lula e do PT, que apoiaram a candidatura do Guilherme Boulos do PSOL. Venceu em Fortaleza, numa eleição dura, contra um candidato bolsonarista. E isso desencadeou um debate interno no PT, até público, o Padilha falou, a Gleisi rebateu. Eu queria que você fizesse a sua análise sobre o resultado da eleição. Quais são as principais conclusões que você tem fechadas as urnas com o resultado do mapa eleitoral que saiu agora em 2024? Nós estamos vivendo, Kennedy, um momento no mundo, de uma guinada para a direita, no mundo. Assim, eu não tinha muitas expectativas em relação a essas eleições, né? Em segundo lugar, nós vimos de uma eleição presidencial
que aonde nós conseguimos manter a frente democrática, nós fomos vitoriosos. Então, nós fomos vitoriosos, por exemplo, no primeiro turno no Rio de Janeiro, com Eduardo Paz. Nós fomos vitoriosos com João Campos, em Recife, no primeiro turno, com João Da Campos. frente, né? Um do PSD, outro do PSB. O do PSB. No segundo turno, nós fomos vitoriosos com o Fuad, em BH. PSD. PSD. Nós fomos vitoriosos como frente em Belém do Pará. Não é? MDB. MDB. Em São Paulo, eu acho que foi correto apoiar o Boulos. Tá. Porque o Boulos, ele foi candidato nas últimas eleições, teve 40%. Não é? Ele teve um papel muito importante nas eleições de 2022 ao apoiar o Lula, apoiar o Fernando Haddad em São Paulo. Abriu mão da candidatura dele ao Abriu mão governo. da candidatura dele e foi uma aposta correta, porque nós queremos continuar com essa frente Sim. para as eleições de 26, Sim. então nós não podíamos perder o Boulos. Eu acho que ele fez uma campanha bem feita, evidentemente ele disputou as duas eleições contra prefeitos que estavam na cadeira, com Bruno Covas e agora com Ricardo Nunes. Então, ele, claro, para ele se eleger prefeito, ele vai ter que fazer uma trajetória de governo Isso, agora. de moderação, mas me parece uma trajetória parecida com a do Lula. Você pega o Lula, É isso. o Lula perdeu 4 eleições majoritárias isso. antes de virar presidente. 82 para o governo do Estado, 89 presidência, é o governo do Estado de São Paulo, 82. 89 presidência, o Collor ganhou. 94 e 98, o Fernando Henrique ganhou. Depois o Lula se elege. 2002, 2006, elege a Dilma em 2010, fundamental para a reeleição dela em 2014. Tiram ele do jogo em 2018, com aquela decisão do Moro, e ele ganha em 2022. O Boulos tem que fazer um caminho assim. Tem que fazer um caminho assim. Então, a primeira conclusão que eu faço para você, que o grande perdedor dessa eleição chama-se Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque todos os ex-ministros dele que foram candidatos a prefeitos não se elegeram. O Ramagem não se elegeu no Rio, o Queiroga não se elegeu em João Pessoa, o Sanfoneiro não se elegeu em Recife, e os caras dele... Em Goiânia ele perdeu também. Ele perdeu em Goiânia, e os caras dele perderam no Brasil inteiro. Se eu não me engano, elegeu nas capitais um só dele, que foi o prefeito de Cuiabá. Então, ele é um grande perdedor, porque, inclusive, a direita se dividiu. A direita se dividiu entre extrema-direita e uma direita moderada. Ou seja, ele não é dono desse campo. Ele não é mais dono desse campo e esse campo começou a rejeitá-lo, né? Segundo lugar, evidentemente que o bloco de sustentação do governo Lula ganhou as eleições. O MDB que ganhou em Belém é ligado a quem? Tá certo? Ao Helder Barbalho, que é aliado do Lula. O Jader Filho está no Ministério, irmão. O Fuad é ligado ao ministro de Minas e Energia, Silveira. Então, esse bloco que ganhou as eleições está no governo. Tem que ajustar, tem que ter forte integração para as eleições de 2026. E o PT? O PT. Eu só comparo o PT de eleições municipais para eleições municipais. Em 16, que foi onde nós estivemos lá no fundo do poço, em 20 nós melhoramos um pouco, em 24 melhoramos mais, 136% de crescimento. Nós não tínhamos nenhuma... Isso em relação a 2016, você está falando? Em 2016. Que foi o auge da Lava Jato, impeachment da Dilma, ou seja, isso, naquele momento foi que o PT PT mais encolheu em eleição municipal. É isso. E depois nós crescemos um pouco mais agora. Por exemplo, nós não tínhamos nenhuma capital. Agora temos Fortaleza. No segundo turno nós ganhamos, além de Fortaleza, nós ganhamos no Rio Grande do Sul, né? Pelotas, ganhamos também Mauá, em São Paulo, ganhamos Camaçari, na Bahia, e fomos bem no segundo turno. Nós governamos um número maior de eleitores. Agora, tem que consertar muita coisa, tem que melhorar muita coisa. E quais questões que eu traria aqui para esse debate? Primeiro, do ponto de vista programático, nós temos muitas ações para os empreendedores, né? Quem que aprovou o Simples? O presidente Lula. O MEI, o presidente Lula.
Agora, o acredita, o presidente Lula, hein? Agora ele tem que fazer parte do nosso discurso, que Você muitas acha vezes que isso não faz. pode ser uma resposta a essa coisa da teologia da prosperidade que o Marçal vende muito? E o próprio Tarcísio, no discurso domingo, fala: as pessoas têm que prosperar, eles usam muito a palavra prosperidade. O Acredita, me parece, que é um programa muito voltado para essa coisa do que o Marçal chama de empresarismo e empreendedorismo. Esse Acredita, ele pode ser uma resposta mais efetiva, Paulo? Eu quero dizer, já tem respostas efetivas. Tá. Né? Eu vi um depoimento de uma empresária do norte de Minas Gerais, que ela falou, era do Bolsa Família, depois eu montei uma barraquinha de lanche, depois eu peguei um crédito do Banco do Nordeste. Hoje eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Eu estava lá, na cerimônia do Acredita. Essa lá parte foi legal. No Parque Antártico. Pois é, uma pessoa que saiu do Bolsa Família e foi para um outro momento, né? É. Não tem que comunicar isso melhor, Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que está escondido. Desse jeito que você falou aí, esse depoimento foi o mais importante daquele dia. É isso. Porque é alguém que sai da pobreza e ela falou com todo orgulho, tem um apartamento, tem R$1 milhão na conta. Né? Isso, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Patrimônio de R$1 milhão. Então, mas talvez isso esteja escondido no nosso discurso. Sim. Então, isso tem que vir para frente Tá. do nosso discurso e das nossas comunicações. Né? Um segundo aspecto que eu quero trazer aqui é o tema digital. Nós somos um partido que nasceu há 44 anos atrás. E há 44 anos atrás nós éramos todos analógicos. Uma parte do partido fez essa transição para uma comunicação digital e uma política digital. Outra parte não fez. Veja um bom exemplo de quem fez. Aquela Natália Bonavides, Sim. em Natal. Ela deu um show nessa eleição. Ela não se elegeu, mas ela deu um show nessa eleição. Ela foi bem. Porque ela fez essa transição. E não é uma coisa só dos jovens. Tem pessoas mais velhas que fizeram. O Nabil Bonduque, em São Paulo, 70 anos, também fez uma transição digital. Foi muito bem votado. Para vereador em São Paulo. Para vereador em São Paulo. Por isso, nós precisamos fazer essa transição digital. Terceiro, nós precisamos fazer uma transição, aprofundar, intensificar, uma transição geracional. O nosso eleitorado ele também é um eleitorado que nos acompanhou há 44 anos. Né? Mas ninguém tinha cabelo branco. Não tinha cabelo branco. Né? Agora, aquele jovem que nós éramos há 44 anos, nós precisamos discutir com esse novo jovem, Isso. que não vem desse modelo de militância partidária que nós vemos. Por isso, nós temos também que fazer uma mudança geracional importante. E, nesse momento, manter a frente ampla para combater o fascismo. Manter a frente ampla para combater o fascismo. Né? E preparar o futuro com essa frente ampla, porque o fascismo está aí e é um perigo para o nosso país. Né? Eles quase deram um golpe no Brasil. Paulo, voltando a falar das eleições municipais, e você falou que essa frente ampla de 2022 e que foi aplicada em algumas capitais no Brasil nas eleições municipais, que ela tem que ser mantida para 2026. A imprensa diz que foi uma vitória do centro. A gente sabe que centro no Brasil é mais o Lula, o governo real que ele está fazendo, do que essas siglas que se dizem de centro. Elas são, na verdade, siglas de direita, né? Mas estão conseguindo emplacar essa narrativa de que o centro venceu. Mas vamos, ainda que seja o centro que a direita fala ou a direita real, você acha que o Lula tem que fazer agora, por exemplo, mais concessões para esse campo, tanto numa reforma ministerial quanto numa aliança futura, atrair esses partidos que não tiveram com ele em 2022? Olha, Kennedy, ainda na avaliação das eleições, Tá. é a maior índice de reeleição no Brasil desde a história da reeleição. É o maior índice. Por quê? Porque tem uma conjuntura econômica favorável, estável. Além disso, as prefeituras recompuseram as suas economias, o governo federal ajudou nisso. Você tem muito dinheiro do PAC nas prefeituras e tem muito dinheiro dessas emendas PIX. Isso que eu ia falar. E o Centrão, ele também Domina essa área. Domina, essa é uma área deles. Né? Bom, dito isso, eu acho que tem que manter a aliança para 2026, mas o presidente Lula já
ele compôs o seu governo contemplando esse segmento que não o apoiou. Isso, o PSD está no governo, União Brasil está no governo, né? Mas não tiveram na aliança. Você acha que é importante atrair esse pessoal para uma aliança? Mas eu acho que eles já foram atraídos. Você acha que vão estar na aliança? Então, eu acho que vão estar na aliança. O PSD tem 3 ministérios. 3 ministérios. Minas e Energias, Agricultura e Pesca. O PMDB tem o Ministério das Cidades, o Ministério de Transportes e o Ministério do Planejamento. Isso. Tá certo? Não. União Brasil tem o Ministério de Comunicações, né? O PRB tem o Ministério de Portos e Aeroportos e também a União Brasil tem, além de comunicações, turismo. Isso. Então, esses estão contemplados no esses governo. partidos já estão dentro do governo e creio eu que... Então, essa conversa de uma reforma ministerial para ampliar, você acha que não está na pauta do Lula? Eu não acho que tenha sentido ampliar. Se o presidente Lula quiser fazer alguma reforma ministerial para ajustar uma área ou outra, isso sempre acontece. Mas para absorver mais partidos ou segmentos partidários, eu não vejo sentido. E você acha que o Lula tem que ser o candidato? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque nós vivemos um enorme retrocesso até entre 16 e 22. E o maior símbolo os maiores símbolos desse retrocesso foram a volta de 33 milhões de pessoas para o mapa da fome e o número de pessoas que morreram na pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial e aqui morreram 10% de todos os mortos na pandemia. Então, foram os retrocessos que nós vivemos, né? Aumento da desigualdade social e o número de mortes na pandemia e também a volta do fascismo. E eu acho que as questões não estão resolvidas. Por isso que eu acho que o melhor candidato para manter essa frente ampla antifascista no Brasil, essa frente ampla democrática, pelo desenvolvimento, pelo retorno à industrialização, o melhor candidato é o presidente Lula. Paulo, eu queria te ouvir sobre essa crítica que vem sendo feita, até no campo da esquerda, de que a esquerda está muito apegada ao identitarismo, né? Essas coisas as causas, por exemplo, das minorias, que não devia ser, que isso toma espaço de temas comuns na sociedade, como a fome. São grupos que são oprimidos na sociedade, né? Ao lado dos quais o PT teve durante muito tempo e fazem base da parte do PT. O que você acha disso, dessa crítica? Eu divirjo dessa crítica. Porque o presidente Lula tem um foco no seu governo muito grande para a diminuição da desigualdade social. Ele tem um foco muito grande para a inclusão social. Agora, tem questões que têm que ser tocadas. Claro. Por exemplo, ele faz questão de ter um grande número de mulheres no ministério. É muito importante numa sociedade que mais da metade é composta por mulheres. Então, mostrar que a mulher, o lugar dela é na política. Combate à misoginia, combate à homofobia, combate ao racismo. Ao racismo. Isso é uma pauta que a esquerda tem que continuar defendendo sem entender. Por exemplo, o presidente Lula resgatou o Ministério da Igualdade Racial, né? O tema da igualdade racial, nós somos hoje, todos os ministérios têm que ter, no mínimo, 30% de negros e negras nos cargos de confiança. Então, se você deixar para trás essas agendas, será muito ruim para o país. É muito importante que esses grupos sejam fortalecidos na sociedade. E não são agendas excludentes, né? Não são agendas excludentes, porque você fala, eu quero diminuir as desigualdades sociais. Mas se você diminui as desigualdades sociais sem ter o foco também racial, né, você vai deixando os negros, que num país que teve 400 anos de escravidão, para trás. Isso. Nós temos que fazer uma mudança que coloque os negros na universidade, crie uma classe média negra, que os negros ascendam aos melhores postos. O melhor exemplo que tem no mundo é os Estados Unidos, que um negro chegou à presidência da República, Barack Obama, que é um grande político. Paulo, você falou há pouco da questão de que o Bolsonaro não é mais o dono desse campo que ele achava que ele era o dono, né? Que essa direita democrática ou moderada se unia a essa extrema-direita. Eu queria uma análise sua sobre o fenômeno Pablo Marçal, né? Ele não foi para o segundo turno, mas quase foi.
ele se mostrou um Bolsonaro com maior poder de comunicação e disposto a ser ainda mais radical. Tem uma discussão sobre uma eventual inelegibilidade dele, que muita gente gostaria mesmo de deixá-lo inelegível, até para não competir com o Bolsonaro e com o Tarcísio. Como é que você vê o fenômeno Marçal? Como é que você explica? Tem um livro muito interessante, Kennedy, que acho que você deve ter lido, e eu sugiro a quem não leu, ler, que se chama Engenheiros do Caos. Sim. Que ele mostra como é que a extrema-direita mundial capturou essa novo mundo da comunicação, que é a comunicação digital. E tem um capítulo, que é o capítulo dos gamers, que são essa juventude que está na internet, jogando na internet. E o Marçal, ele é um sofisticado manipulador da internet brasileira. E como sofisticado manipulador, ele acumulou um capital, uma riqueza pessoal muito grande. Sim. Então, quem cai na dele, ele está ficando rico. Os demais não ficarão ricos como ele ficou. Não. Então, ele é um manipulador, é um negociante, é um empresário da internet e da política. O que a eleição ajuda ele? Ajuda a mexer nas redes Engajar, dele, ter mais engajar, público, ter mais público, ganhar mais dinheiro, tá certo? E ele em termos de ideais, em termos de programa, ele é uma folha em branco. Ele não tem nenhum conteúdo. Não é? Eu acho que, se ele for candidato a presidente da República, ele vai fazer o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, o povo brasileiro é contra os radicalismos. O povo brasileiro derrotou o radicalismo e o derrotou em São Paulo. Ele é um sujeito sem nenhum prurido, ele não tem nenhum limite ético, ele é antiético, né? A ponto de inventar um laudo que era falso e levar às redes no último dia da eleição. No último dia da eleição. Então, eu espero que o povo brasileiro o derrote. Agora, ele cometeu um crime. E todos que cometem crime eleitoral têm que pagar caro. Eu acho que 2 cometeram nessa eleição crimes eleitorais gravíssimos. Um foi Pablo Marçal. Tá. E o outro foi o governador Tarcísio. O governador Tarcísio também cometeu um crime na reta final da campanha, quando ele atribuiu à inteligência do governo dele um bilhete apócrifo, a ideia de que o PCC estaria recomendando o voto no Boulos. Ele associou o PCC ao Boulos no dia da eleição. No dia da eleição. Sendo um agente Sendo público. que no debate político, todo o PCC estava associado ao Ricardo Nunes, porque tem um cunhado do Marcola, que é chefe de gabinete na Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo e que ocupa um cargo de confiança, e só ocupa cargo de confiança quem o prefeito permite ocupar. Então, eu acho que o Tarcísio também cometeu um crime grave. Eu espero que a justiça brasileira puna os 2. Essa coisa do Marçal, você acha que ela agora dá gás para uma regulamentação das redes sociais, até com aspectos também na legislação eleitoral? Eu acho que tem que regulamentar. As redes sociais não podem se sentir acima da lei no Brasil. E teve uma rede social que enfrentou o Estado brasileiro e se deu mal, que foi o X, O antigo Twitter, né? O Elon Musk. O Elon Musk. O que ele fez? Ele disse, eu não vou respeitar a justiça brasileira. E o Xandão trucou e ele respeitou, deu uma multa, ele pagou errado, inclusive, a multa, e voltou para a normalidade. Meteu 6 e apresentou o Zap. O Xandão tirou o Zap aqui do... Às vezes Grudou a pessoa na grudou na testa assim, falou, 6, ladrão. E o Elon Musk afinou. Eu acho que essas redes sociais, elas precisam conviver com o fato de que não pode ter crimes dentro das redes sociais. Nenhum ambiente é lícito ter crimes. E aqui no Brasil praticam crimes nas redes sociais e essas redes sociais precisam evoluir na sua regulamentação. Paulo, estamos chegando no finalzinho aqui. Eu quero uma palavra rápida sua sobre essa sucessão para as presidências da Câmara e do Senado e o Bolsonaro tentando embolar nisso daí um projeto de anistia. Não foi julgado ainda. O que você acha disso? Primeiro, Kennedy, foi interessante o Bolsonaro ir ao Congresso pedir uma anistia, sendo que o Supremo ainda não julgou
Então ele já dá por certo que ele vai ser condenado, que ele cometeu os crimes. Então ele já está pedindo a impunidade, tá certo? Eu acho que o Congresso Nacional não pode cair. Vai ser, digamos assim, uma impopularidade imensa para o Congresso Nacional aprovar uma anistia para o Bolsonaro, né? Ele tem que se ver com a justiça. E aí ele tem que se defender. Ele deveria estar preocupado com a defesa dele e não com uma eventual anistia à sua condenação. Sobre a Câmara, eu acho... O presidente Lula está com uma ideia que eu acho correta. Qual que é a ideia dele? Vamos fazer uma sucessão do Lira não competitiva, para que tenha confluências. E, nesse sentido, eu vou por esse caminho, que é o caminho da confluência para a sucessão do Lira, né? E, portanto, eu sou pelo caminho de o PT acompanhar essa sucessão com o Lira. Mas decidir agora se vai de Hugo Mota ou dos candidatos? Eu acho que tem que ir com o candidato do Lira. Na minha opinião, sempre Hugo fui a Mota, favor. então. É o Hugo Mota, e não pode ter o conteúdo de anistia na campanha. Quer dizer, se tiver esse conteúdo, nós não devíamos embarcar. Porque o Lira fez uma jogada ali, tirou da CCJ, mas disse que vai criar uma comissão para analisar a anistia. É isso, eu acho que se isso for sinônimo de engavetamento, esse é o caminho melhor. Tá. Bate e volta aqui, queria te perguntar, você responderia ele em 1, 2 palavras, por gentileza. Um cantor ou uma cantora preferida? Minha homenagem ao Milton Nascimento. Uma música preferida? Eu, Caçador de Mim. Um escritor ou uma escritora? O escritor, Guimarães Rosa. Um livro? Um livro, Grandes Sertões Veredas. Boa. Um filme? Um filme, eu quero assistir esse agora do Marcelo Rubens Paiva, baseado no livro dele, Ainda Estou Aqui. Boa. Um lugar? Um lugar, o mais bonito do Brasil é Fernando de Noronha. Uma inspiração? Uma inspiração é o Brasil. Um amor? Um amor é a minha família. Paulo, obrigado pela entrevista, excelente. Boa sorte para você aí no seu trabalho. Até uma próxima. Valeu mesmo. Obrigado. Pessoal, eu agradeço muito a audiência de vocês. Aquele abraço e até a semana que vem. Valeu.